Olá, continuando então o especial sobre o demônio, sobre o diabo, o Satã, toda essa importância dele no nosso mundo, nas nossas mentalidades. A gente volta então a gente volta um pouquinho para essa Idade Média Central, que foi riquíssima, como eu coloquei para vocês, é riquíssima em produção textual, em manifestações de filósofos. Você tem na Idade Média Central, no século XII e XIII, então, essa dogmatização, né, dessa ideia, quer dizer, uma coerência, uma uniformidade e toda uma crença sistemática na figura do diabo. Isso vai ser nos séculos XII e XIII. No século XIII, ele atinge oficialmente o seu auge. O diabo atinge oficialmente o seu auge e a gente não tem mais uma visão otimista, como eu tinha falado no outro vídeo, sobre o triunfo do homem. Agora, ele não é mais um ser zombeteiro, ele não é mais um ser externo, né? Ai, a tuba. Agora começou a tuba do meu vizinho, músico. Espero que a tuba não esteja totalmente nesse vídeo. Vou tentar falar mais alto, chegar mais perto. Na verdade, então, ele não é mais um ser zombeteiro, ele não é mais uma ameaça exterior, ele é uma ameaça que está dentro das cabeças das pessoas, ele está dentro da alma, ele invade a alma dos homens, né? Então, na realidade, isso é muito importante também para a gente entender que nos séculos XII e XIII a gente tem toda a sistematização de uma literatura, muito literatura que eu digo religiosa, obviamente, formando dogmas novos. Você tem a criação do purgatório, por exemplo, o nascimento do purgatório, você tem um enriquecimento visual e artístico de toda essa manifestação do mal, assim, porque a gente tem que lembrar que os medievais não sabiam ler nem escrever, a grande massa da população não sabia ler nem escrever, e muito menos entender até as missas, o que eu já tinha falado para vocês no vídeo de Idade Média. Então, tudo que eles aprendiam, eles viam nas catedrais, eles viam nas esculturas. Então, o demônio, ele era mais presente do que as figuras religiosas em várias igrejas, né? Era uma ideia de assustar mesmo, assim, de te deixar muito impressionado, né? Então é uma coisa, assim, didática, como eu já falei, a arte medieval era uma arte didática até quase o seu final, não quer dizer que eles não sabiam fazer outra coisa, não é porque eles não tinham criatividade, eles tinham que dar e colocar aquilo que as pessoas podiam entender, né? Então o mal, ele foi tomando uma projeção imensa do ponto exatamente no século XIII de que o diabo atinge o seu auge, e esse auge tá principalmente na questão de que o homem não consegue mais reagir a isso. Né? O homem não tem nenhuma chance perante essa figura demoníaca, na verdade. Tem o Satã e toda uma legião de demônios menores, né? Então essa legião de demônios menores, ela age em todas as esferas da sociedade, dentro da sua casa, dentro da alma do homem. E aí o demônio, aí você vai ver uma gama, uma criação, como eu falei, imensa, né, de recursos para explicar essas figuras de várias formas para que as pessoas entendessem. E aí você também chega no momento da Idade Média Central, que a igreja está se produzindo demais, mas também ela tem aquele afastamento que eu falei das pessoas. Esse afastamento a gente coroa, né, com a questão da missa ser sempre rezada em latim e com o padre de costas para as pessoas de frente ao altar. Então ele tá de frente para o altar e ele tá rezando, e as pessoas estão fazendo outras coisas ali. Elas estão socializando, elas estão dormindo, entendeu? Assim, acontece muito isso de fato, que eles não entendiam o latim, obviamente. Então, dentro dessas manifestações também que a igreja coloca, incute o medo nessa população, e esse medo está diretamente ligado ao demônio e ao poderio extremo do demônio. O demônio passa a estar aí num poder quase... Eles não dizem, isso é uma coisa que gera muita confusão, mas que na mente dos populares não. Os populares acreditam piamente, e na vida prática deles o demônio está muito mais presente do que Deus, né? Porque eles são pecadores. Então o pecado, ele se relaciona diretamente à figura do demônio, né? A prostituição
prostituição, a luxúria e de forma geral, quer dizer, o lucro, a usura. Então isso tudo são pecados relacionados diretamente a esse mal que está sempre espreitando o homem. Então ele pensa assim, olha, eu posso ser acusado a todo momento, o mal pode entrar na minha casa a todo momento, então ele começa a ficar num certo, vivem numa cultura do medo, né? O homem medieval, ele vive numa cultura do medo, e esse demônio tenta muito mais até na literatura católica aos homens santos, mas a figura que ele tem mais poder e que ele é mais fácil de dominar, quem é? A mulher, né? Então a mulher, ela tem em si, através do pecado da carne e da tentação, que aí você volta para um pecado original, que é dogmatizado na igreja do Novo Testamento, na igreja cristã, como um mal automaticamente relacionado à presença do demônio já lá atrás, no mito da criação. Então você tem uma construção total baseada na questão de que a mulher é muito mais próxima do demônio, muito mais facilmente tentada pelo demônio e pelos pecados da carne do que o homem, né? Isso obviamente não é aí não é nada assim novo, né, na nossa sociedade patriarcal. É aí que nasce assim, né, essa coisa, essa ideia de que a mulher né, prostituta, que a mulher ela sempre domina o homem, a mulher dominadora e que ela conquista, né, que ela fascina o homem com a sua falácia, captura, né, enfim. Então você vai ter isso sobrevivendo aqui até, né, por agora, né? Quando você tem estupros coletivos e as pessoas dizem que, mas a menina tava ali querendo e tudo mais. Mas não vamos sair da Idade Média, né? Quer dizer, será que a gente saiu? Mas vamos lá. O demônio, então, tenta a mulher, né? A mulher é uma figura central e isso vai, obviamente, proliferar essa ideia da feiticeira, da bruxa mais tarde. Isso é mais tarde, tá? Porque nesse momento a igreja vai começar a lidar com a questão das heresias. Olha só, vamos lá. As heresias são relacionadas ao demônio, mas os hereges, eles estão buscando nesse período, porque eles começam a ver todo esse crescimento do mal e começam a ver toda essa questão desse mal entrando na sociedade e eles começam a ver que a igreja está muito desviada do caminho dos apóstolos e de Cristo. E aí eles querem voltar a uma igreja primitiva. Eles querem voltar aos ensinamentos de Cristo, eles querem voltar à humildade de Jesus. E aí nascem várias heresias e também nasce São Francisco de Assis, por exemplo, e as ordens mendicantes, que foi o que eu falei. Qual é essa diferença, né? A diferença é que algumas delas são relacionadas, ganham tanto poder como os cátaros, por exemplo, que eu também já mencionei, ganham tanto poder e começam a se referir a um fim do mundo que está vindo, e aí isso daí a gente vê crescer a figura dessa vinda do Messias e do anticristo, que acaba tomando uma proporção muito maior, que aumenta esse medo desse fim do mundo. Você tem uma dissolução depois de um sistema feudal e as pessoas começam, as cidades começam a ser centros que tem muita pobreza, muita miséria, tem a prostituição, tem as pessoas doentes ali nas ruas, né? Quer dizer, não só os miseráveis, mas tem todas aquelas pessoas que tinham algum tipo que eram excluídas pelas suas famílias porque tinham que seja lepra ou tinham algum problema de alguma doença mental, elas estavam nas ruas das cidades, todo mundo se reunindo ali. Então a cidade virou assim uma efervescência que quase parecia um inferno que estava na literatura. Então nasce, obviamente, nesse grupo de pessoas que começa a buscar uma ligação direta com os ensinamentos de Jesus, nascem muitas heresias. E essas heresias, elas colocam, algumas delas, inclusive, como os cátaros, era maniqueísta, né? Acreditava num Deus bom e num Deus mau. E aí, conforme essa religião foi tomando poder, e tinham até príncipes que aderiam a essa religião, ela foi aniquilada pelo cristianismo, né? Pela cristandade, assim. Mas algumas coisas ficaram. E aí entra as ordens mendicantes, né? São Francisco de Assis e São Domingos, quer dizer, os dominicanos e os franciscanos, que serão os inquisidores depois, né? Que redigirão manuais de inquisidores falando sobre a questão demoníaca. E, vamos lá, os judeus, eles
aguardam a vinda desse Messias, e os judeus são culpados pela peste negra. Então, quando tem a dissolução do feudalismo, quando você tem a disseminação da peste negra matando mais de 2/3 da Europa, você simplesmente tem uma necessidade de culpar alguém por essa ligação com o demônio. Então, o que os judeus antes, o que a religião judaica antes tinha como a figura dessa espera dessa vinda do Messias para salvá-los, aí eles acabam conectando de que eles estão esperando, na verdade, o anticristo. Então, tudo que é ruim. E outra coisa, é importante a gente falar, como não havia higiene nenhuma nessa época, muito menos nas cidades, as pessoas não tomavam banho. Nas leis canônicas diziam que os imperadores cristãos, reis, tinham que tomar banho na Páscoa e no Natal. Era obrigado por lei canônica, ou seja, as pessoas não tomavam banho mesmo. Se lavavam, passavam os panos. Então, assim, obviamente a gente vê que a peste negra tem relação direta à falta de higiene. E os judeus, eles se lavavam para o Shabat. E como eles se lavavam obrigatoriamente uma vez na semana para essa tradição religiosa, eles pegaram menos a peste negra. Então eles eram enviados, foram automaticamente vistos como enviados do demônio também para atentar toda essa população. Você tem, então, um medo do fim do mundo quando começa a decair, como quando o feudalismo começa a entrar em crise com a peste negra e com todas as questões que começam a acontecer da proliferação da miséria e todas essas heresias, isso tudo começa a acontecer. Então eles esperam o tempo todo esse fim do mundo e a vinda do anticristo começa a ficar cada vez mais presente, né? Então, assim, essas ordens mendicantes vão ser novamente uma ponte entre essa igreja desviada dessa coisa da humildade de Jesus, e você tem, então, essas ordens mendicantes que, como eu disse, quase foram consideradas hereges, só não foram porque aceitaram o poder do Papa da época, e o Papa, que não era bobo nem nada, pensou, então, que o poder dessas ordens mendicantes poderia aplacar a histeria coletiva. Então, o que a igreja criou como grande mal, né, que é como o Satã sendo o arqui-inimigo de Deus, ela acaba dando um tiro no pé, porque esse medo desse mal e esse medo do demônio acaba fazendo com que as pessoas tenham reações nessa histeria coletiva, tanto de retornar aos atos dos apóstolos, à humildade de Jesus, como também a ter esse medo gerar assim quase uma revolta. E aí é o que vai acontecer com essa questão não só dessa vinda do anticristo como certa, como o mundo está acabando, o medo do fim do mundo, esse medo generalizado, e aí o poder do mal cresce cada vez mais, porque os homens estão tentados, a igreja começa a não saber quem ela vai chamar de demônio, quem ela vai chamar de aliado da igreja, começa a ser uma confusão, as inquisições começam a não saber mais lidar exatamente, porque o judeu, ele é considerado, ele tem que se converter, mas ele é um emissário do demônio. As mulheres são também. O demônio começa a ter tanta representação de vários animais, principalmente de um animal, de um cachorro, né, de um cão também. E aí você vê também essa referência a Pan, né, e aos sátiros, que tem metade bode, metade tem o coxo, né, que é em relação à queda, e aí ele perdia uma perna, enfim. Todas as representações do demônio vão se proliferando e vai entrando uma histeria coletiva que vai gerar essa cisão, né? A cisão definitiva, que é a reforma, e tem a reforma e a contra-reforma. Isso é muito importante, porque o mal aumenta ainda mais a presença do mal conforme a gente atinge, então, a Idade Moderna, né? A modernidade que a gente chama, que depois do fim da Idade Média, a gente chama época moderna, né? Não é porque é moderno, assim, tipo contemporâneo. Não, a época moderna vai ficar ainda, esse mal vai crescer ainda mais, principalmente com as lutas entre os católicos e os protestantes, aqueles massacres, todas aquelas brigas e aqueles embates, aquilo vai crescer ainda mais a presença do mal. E as religiões protestantes que tendem até hoje, então, para a presença do mal, no sentido até desse demônio que tenta, tá até hoje, a gente vê nos movimentos evangélicos, né? Enfim, a gente vê isso muito presente nos exorcismos, né? Na questão das
possessões demoníacas que são muito presentes. Então, tá mais presente do que nunca, né? O pacto com o diabo, essa coisa de vender a alma, isso o diabo toma então uma posição muito, muito grande. E a gente tem isso até hoje, né? Não é à toa. Eu quero indicar alguns livros, eu vou tentar indicar num próximo vídeo, mas o principal que eu tenho para indicar para vocês é A História do Medo no Ocidente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.